Olá, meu nome é Eduardo Sanada, sou professor de Geografia e vamos estudar um pouquinho sobre globalização. É claro que você já ouviu falar muito sobre globalização, seus aspectos positivos e negativos. Positivos como o encurtamento da distância, a redistribuição dos financiamentos pelo mundo, a troca de informações da ciência, o compartilhamento dessa ciência. Também nós temos os aspectos negativos, que podem ser a desigualdade social, a influência de um poder econômico de um país sobre o outro, e também a chamada aculturação, onde povos perdem a sua cultura gradativamente para um modelo mais internacional. Bom, a globalização é a fase do capitalismo atual, que impacta na economia, na política, na cultura e no espaço geográfico. Essa interligação mundial por redes de comunicação, transportes e empresas transnacionais promove mudanças que estão relacionadas ao jogo de poder entre os países. Podemos entender a globalização como uma fase atual do capitalismo, onde existe uma interligação entre os países, o mundo está interligado. E esse processo está em constante evolução, sendo que, no princípio, apenas as conexões entre países, as descobertas, a junção, a aproximação de um país e uma colônia, de uma metrópole e uma colônia. Depois, uma integração tecnológica, o mundo passa a ser integrado, cheio de vínculos de um país explorando o outro ou recebendo e vendendo mercadorias, o que nos dá atualmente uma certa interdependência, que é o caso que podemos entender como essa certa pandemia, uma interdependência de tecnologia. Nós dependemos dos outros e também conseguimos fornecer tecnologia capaz de resolvermos alguns problemas mundiais. Mas nós sabemos que a globalização ela começa lá no passado. Muito lá no passado, com as grandes descobertas, onde os portugueses, espanhóis, ingleses conseguiam trocar informações com um mundo até então desconhecido. Mas nós precisamos entender que boa parte dessa globalização que nós vimos hoje, ela está atribuída às revoluções tecnológicas. As revoluções ou a revolução tecnológica, ela tem início aproximadamente na corrida armamentista. Corrida armamentista, que nós já estudamos, faz parte da disputa ideológica que existia entre o mundo capitalista e o mundo socialista, que é uma matéria que nós estudamos no passado. A evolução dessas telecomunicações promoveram o que nós entendemos como o processo de globalização, onde satélites estão levando a comunicação para o mundo todo simultaneamente. Também os meios de transportes. Os meios de transportes eles podem ser conhecidos como uma das formas de entendermos a globalização, na qual a sua evolução promoveu um acelerado meio de trocas de informações e de mercadorias. Atualmente nós temos acesso a boa parte desses meios de transporte. Claro que cada vez mais os países ricos estão aprimorando essa velocidade de se transportar e de se comunicar. A revolução tecnológica, ela propiciou esta evolução das comunicações e dos meios de transporte, assim como a robotização, a automatização do processo de produção, onde robôs substituem o trabalho braçal, agilizando a produção e não comprometendo a qualidade dos produtos. A biotecnologia também entra com grande força neste processo de globalização. Não podemos deixar de lado a informática, na qual a evolução gradativa dos processos, dos meios, conseguem conectar cada vez mais o mundo tecnológico. E é claro, essa informática só pôde chegar até o estágio atual
com a evolução também da eletrônica, que passou pela microeletrônica e hoje está sendo chamada de nanoeletrônica, onde as partículas são tão microscópicas, tão pequenas, que os aparelhos também conseguem aumentar a sua eficiência. A mundialização, conhecida também como essa expansão do capitalismo e o domínio das grandes corporações, deixa um mundo muito mais cheio de marcas, cheio de capital, de investimento de capital, do que como ele era há décadas atrás. Cada vez mais as empresas buscam consolidar os seus interesses e quem perde, claro, o lado oposto, o lado do trabalhador. Onde fica evidente que países ricos cada vez mais ricos, países pobres cada vez mais pobres. E o mundo vai mantendo essa estrutura de norte rico e sul pobre. Hoje nós podemos falar que a globalização tornou o mercado em mercado global. O que antes poderia ser uma troca a partir de escambo, hoje prevalece as grandes transações comerciais. Não é à toa que os meios de transporte evoluíram tanto, deixando-os cada vez mais com capacidade de transporte, diminuindo os custos para facilitar o comércio de grandes cargas, grandes volumes vindos do exterior. E aí, será que você já comprou algum produto que viajou por esse meio de transporte? Bom, eu acho que você entendeu um pouco sobre esta globalização, na qual aspectos positivos, aspectos negativos deixam claro que o mundo melhorou sim, mas alguma coisa pode ter piorado. E nos dias de hoje a globalização ela é bem aceita pelas grandes empresas. Mas o povo, será que parte da população mundial usufrui desta grande evolução chamada globalização? Veremos na próxima aula. Até mais. Tchau.